Questões do vestibular, com o professor Helder Carneiro. Boa noite, galerinha. Boa noite, meus alunos. Deixa eu dar uma olhadinha quem é que já tá com a gente aqui. Olha só, hoje, dia 20 de maio de 2021, a gente começa aqui a primeira transmissão do professor Helder para o Enem 2021. Eu já quero firmar logo aqui com vocês esse compromisso aqui que toda quinta-feira a gente às 19h15 estaremos entrando aqui ao vivo, sempre trazendo aí informações, dicas importantes da área das ciências humanas, de forma geral, especialmente história, mas também vamos trazer muita filosofia, muita sociologia, muita geopolítica, muita atualidades. Olha aí. Adoro! Olha aí, viu, pessoal? Muita coisa boa para vocês. E essa transmissão, ela é a inaugural, né? A inaugural de 2021. Vamos então aqui analisar o que mais caiu no Enem de 2009 até 2020, até o Enem deste ano. Como eu disse a vocês, já tem algum tempo que eu venho fazendo esse levantamento, atualizando esse levantamento, tá certo? E detalhe, pessoal, deu um trabalhozinho, eu terminei o de história, mas eu já estou fazendo também o de filosofia e o de sociologia. Então, aqueles que realmente quiserem depois saber quais os temas principais, a gente pode depois fazer mais transmissões para falar sobre eles. Mas olha só, ao todo, meus amigos, segundo os meus cálculos aqui, de 2009 até 2020, ó, a galera tá chegando, deixa eu só liberando aqui a entrada, pronto. De 2009 a 2020, até o Enem deste ano, porque o Enem de 2020 foi realizado em 2021. Gente, de história foram 449 questões de história. Professor, 449 questões de história? Sim, pessoal. E por que eu estou pegando de 2009 a 2020? Justamente, meus amigos, porque eu estou pegando a partir do novo Enem. Você sabe muito bem que o Enem, quando ele surgiu em 1998. E ele não era a principal forma de entrada nas universidades. O Enem, quando ele surgiu para ser uma sondagem, para saber como é que estava a qualidade do ensino médio brasileiro. Eu mesmo fui um dos que fez o primeiro Enem, né? Não é bom nem falar muito, porque senão descobre a idade da gente, né? Mas olha, é muito importante ressaltar... Pois é, né? Olha só, é muito importante ressaltar que de 2009 para cá o Enem realmente adquiriu o atual formato. Muito provavelmente, né, é uma prova que também vai passar por mudanças, como acredito que vocês já devem ter ouvido falar. E essas mudanças, inclusive, serão impactadas também aí pelo novo ensino médio que está chegando. A gente pode depois até bater um papo sobre isso. Mas falando de Enem, da prova de história, tá certo? Foram 449 questões de história. E olha só, eu também fiz uma triagem das questões. O que era questão de história do Brasil e o que era questão de história geral? Pessoal, de 2009 a 2020 foram 248 questões de história do Brasil. Olha aí, 248 questões de história do Brasil e foram 201 questões de história geral. Como vocês estão vendo, de 2009 a 2020, a história do Brasil, ela caiu bem mais do que a história geral no Enem, tá bom? Então, interessante, eu coloquei também um gráfico aqui, deixa eu ver, pronto, olha só, esse gráfico aqui, deixa eu só sair da frente para você visualizar. Olha só, esse gráfico aqui, pessoal, 45% seria de questões aí de história geral e, é claro, 55% seria mais ou menos a média aqui, né? Os alunos que são bons em matemática, depois vejam se meu cálculo deu certo aqui ou se eu errei, né? Mas, enfim, se tiver errado também aqui no percentual, viu, pessoal? Vocês me perdoem porque sabe como é que é, né? A galera da Humanas, quando vai fazer cálculo aqui, às vezes o negócio não sai muito bom, não. O tema que até hoje mais questões caíram, pessoal, foi, olha aí, segundo reinado. Segundo reinado no Brasil, de 2009 até 2020, foram 48 questões de segundo reinado.
Tá bom? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, ó. Segundo reinado foram 48 questões. República Velha, ou Primeira República, como geralmente nós chamamos, foram 41 questões. E a gente começa, claro, com História do Brasil, porque a História do Brasil, na estatística, é o que mais caiu na prova, né, do Enem, enfim, de 2009 até 2020. Olha o terceiro tema, pessoal. Patrimônio cultural, aquele temazinho que você estuda lá no comecinho do ano. Pois é, de 2009 até 2020 foram aí em torno de 40 questões cobradas, viu, pessoal? Muito importante, é o terceiro no ranking. Olha o quarto, Era Vargas. A velha e boa Era Vargas que os professores de história sempre falam, né? Eu acredito que quando os professores vão dar aquelas dicas, os temas mais importantes para o Enem, a Era Vargas sempre está lá. Então ficou em quarto lugar aqui do ranking. O quinto lugar do ranking, pessoal, olha só, Ciclo do Açúcar e Sociedade Colonial, que é um tema também muito interessante, muito bom, né? Sexto lugar, olha aí, Ditadura Civil-Militar Brasileira, foram 26 questões até hoje, de 2009 para cá. Guerra Fria, que é um tema também sempre citado, né, nos cursinhos, nos preparatórios, foram 16 questões ao todo de 2009 a 2020. Olha o oitavo tema, pessoal. O oitavo tema, Baixa Idade Média. Pois é, os alunos sempre me perguntam sobre o período medieval. Helder, e aí, alta ou baixa? A gente sempre fala que desses dois assuntos, a Baixa Idade Média foi o que até hoje mais caiu, tá certo? No Enem de 2009 até 2020. Avançando aqui, acelerando um pouquinho, pessoal. O nono tema, colonização da América. Esse é um tema que muitos alunos acabam não estudando corretamente. Ó, foram 14 questões também nesses últimos anos de 2009 para cá. Décimo tema é um tema que também é sensação aí dos alunos, Revolução Industrial. Esse tema aqui é aquele tema que não falta em nenhum aulão de véspera, né? Todo professor de história em aulão de véspera sempre trabalha uma dicasinha ali de Revolução Industrial, porque é de fato um dos temas mais cotados. Então olha aí, foram 14 questões. 11º tema, Nova República Brasileira, pessoal. Aqueles, né, governos Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, tá certo? Aí Fernando Henrique Cardoso, os dois governos, Luiz Inácio Lula da Silva, os dois governos, Dilma Rousseff, os dois governos, governo Michel Temer e o governo atual que faz parte da Nova República, que é o governo Bolsonaro. Então, esse é o período da Nova República Brasileira, sendo que desses que eu falei, pessoal, Sarney e Collor e Itamar Franco foram os mais cobrados até hoje, tá bom? Inclusive, desses três que eu falei, o governo Collor, por incrível que pareça, o governo Collor foi o governo que mais, né, de fato, assim, caiu. E quando não cai propriamente sobre o governo Collor, são itens que fazem referência ao período do governo Collor. Então, vale a pena conferir isso também. Avançando aqui, 12º tema, Primeiro Reinado, 13 questões. Olha aí, República Democrático Populista, 12 questões. Professor Helder, que período é esse? Que é importante a gente dar uma estudada. São aqueles governos do Eurico Gaspar Dutra, governo Vargas, governo Juscelino de Oliveira Kubitschek, governo Jânio Quadros e, é claro, o governo João Goulart. Então esses são os governos da República Populista no Brasil. Olha o 14º tema, regimes totalitários, pessoal, os regimes nazifascistas, né? O fascismo italiano, o nazismo alemão, ok? Outro tema também interessante, viu, pessoal, que vocês podem estar dando uma olhada, o franquismo espanhol, o salazarismo português. Todos são regimes totalitários de direita. Lembrando que o totalitarismo ele existe tanto de direita como também existe de esquerda. Quais exemplos de totalitarismo de esquerda a gente poderia citar aqui, pessoal? A gente tem o maoísmo chinês, a gente tem o stalinismo soviético, tá bom? Então, falou em totalitarismo, temos tanto de direita como temos de
esquerda. Beleza, gente? Olha só, avançando aqui, ó, o 15º tema, gente. Ciclo do ouro e a crise do sistema colonial. Olha só, né? É outro tema também importante. O 16º tema, Roma Antiga. As civilizações clássicas. Gente, Roma Antiga, 16º tema com 9 questões. Então, antiguidade clássica aparecendo aí também no Enem. A gente sempre fala, né, gente? Grécia e Roma, pois caiu até hoje, olha, mais questão de Roma do que de Grécia. Período joanino no Brasil, pessoal. Período joanino, 7 questões. Professor, período joanino? Sim, meu filho, minha filha, preste atenção. Não confunda, por favor, período joanino com período junino, viu? São duas coisas aí bem diferentes. O período joanino é aquele período em que Dom João VI, né, governou o Império Português daqui do Brasil, de 1808 até 1821, tá bom? Então fica ligado, esse é o 17º tema. Vamos aqui para o 18º tema, Grécia Antiga, ó, 7 questões de 2009 para cá de Grécia Antiga. Vamos acelerar mais isso aqui, pessoal. Olha só, 19º tema, imperialismo e neocolonialismo. Foram 6 questões ao todo. 20º tema, Segunda Guerra Mundial. Esse que é um dos temas preferidos dos estudantes. Até hoje foram apenas 6 questões no Enem de 2009 até 2020. Olha a Alta Idade Média aí aparecendo com 6 questões em 21º lugar. Brasil pré-colonial em 22º. Crise de 29, pessoal, que é outro tema também que eu sei que a maioria dos estudantes adoram. Foram 5 questões. Descolonização afroasiática. Esse é um tema que derruba muita gente na prova. Foram 5 questões ao todo. A gente tem colonização brasileira, início da colonização. Olha aí, foram 4 questões sobre essa temática. Avançando aqui, ó, o 26º tema, União Ibérica. Me surpreendeu muito quando eu fui contar, pessoal. Foram 4 questões de União Ibérica, olha só, de 2009 até 2020, tá bom? Ó, o 27º tema é outro assunto também que os alunos estudam, gostam muito, expansão marítima europeia. 4 questões, um tema bastante interessante. Avançando aqui, pessoal, 28º tema, Introdução à História. Aquele tema que todo aluno de cursinho começa estudando no início do ano. A introdução aos estudos históricos, principalmente, pessoal, aquelas correntes da historiografia, positivismo, escola dos análises, né? É um dos temas que realmente cai bastante, tá bom? Olha só, 29º tema, Antiguidade Oriental. Foram 4 questões. Professor, que tema é esse? Egito Antigo, Mesopotâmia, Fenícios, Hebreus e Persas. Ok? Basicamente. 30. Período regencial brasileiro, meus amigos. Está em 30º lugar. 31º lugar, Renascimento Cultural. 4 questões também até hoje. 32º lugar, Estados Unidos no século XIX, pessoal. 4 questões. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Absolutismo com 4 questões. Reforma protestante com 4 questões. Revoluções liberais, aquelas revoluções ali do século XIX. Revolução de 1820, Revolução de 1830, a chamada Primavera dos Povos em 1848. São revoluções importantes, tá bom? 3 questões até hoje. Vamos para o 36º lugar, América Latina no século XX. Esse é um tema também, ó, foram 3 questões. E finalizando aqui, e agora eu vou sair um pouquinho só para aparecer aqui, tá bom, pessoal? Ó, Revolução Francesa, 3 questões. Vamos lá, vamos colocar, ó, Primeira Guerra, 2 questões. Revoluções Inglesas, 2. Doutrinas sociais, meus amigos. Doutrinas sociais é socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, socialismo cristão. Foram aí, ó, 2 questões. Expansão territorial brasileira, 1 questão. Mercantilismo, 1 questão. Iluminismo, 1 questão. Conflitos no Oriente Médio, 1 questão.
Pré-história, também contei uma questão, era napoleônica, pessoal. Uma questão, olha só, olha as estatísticas. Nova ordem mundial, uma questão. Revolução americana, uma questão. Unificações da Itália e da Alemanha, uma questão. E o último tema, verificado aqui por mim, foi Revolução Russa com uma questão. Eu coloquei também os mais cobrados de história do Brasil. Coloquei aqui os gráficos, 24% seria aí período colonial, 26% período imperial. Período republicano, gente, é o que mais cai de história do Brasil, Brasil República. Ao todo foram aí 122 questões de 2009 até 2020. Período colonial, coloquei também uma estatísticazinha para vocês terem aí uma noção básica. Crise do açúcar, primeiro lugar. Crise do sistema colonial, período joanino, pré-colonial, União Ibérica, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Período imperial também coloquei, cai mais segundo reinado, obviamente, foi o primeiro lugar lá do nosso ranking, tá bom? Primeiro reinado logo depois e período regencial em seguida. Os temas mais cobrados da história do Brasil, ainda coloquei um aqui, República, 122 questões sobre período republicano. A Primeira República é, sem sombra de dúvidas, o que mais foi cobrado de república. Em segundo lugar vem a Era Vargas, aí ditadura militar, Nova República e período populista. Aí aqui, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu olhei aquela primeira tabela e fui fazendo aqui só um percentual para que vocês pudessem ter aí de forma mais organizada sobre o controle de vocês. História geral, olha aí, história geral, idade contemporânea em primeiro lugar, então idade contemporânea tem muita coisa aí, né? Patrimônio cultural, idade moderna, idade média e por aí vai, tá bom? Idade antiga, cai mais o quê? Antiguidade oriental ou antiguidade clássica? Antiguidade clássica. E o que é antiguidade clássica, meus amigos? Grécia e Roma. Então, quando for estudar, focar mais aí em Grécia e Roma, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui, olha. Essa daqui é boa também. Professor, caiu mais o quê? Grécia ou Roma? Claro, como vocês podem ver, caiu muito mais questões de Roma do que questões de Grécia, tá bom? Então fica aí essa análise estatística para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Idade média, caiu mais baixa idade média ou alta? Caiu mais baixa idade média. Idade moderna, olha o ranking, pessoal, dos temas de idade moderna. Colonização da América, primeiro lugar, expansão marítima, renascimento cultural, absolutismo, reforma, tudo na sequência aí de forma organizada para vocês. Idade contemporânea, deixa eu sair aqui também, para você visualizar. Idade contemporânea, Guerra Fria, tá certo? Revolução Industrial, nazifascismo. Beleza, né, gente? Eu acredito que já deu para vocês terem aí uma noção muito boa. Tranquilidade. Helder Carneiro. Muito bem, meu povo, olha, beijo no coração, até próxima semana, se Deus quiser, e a gente vai se comunicando. Valeu, fui, até mais, boa noite, meu povo, valeu. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Campeões do vestibular com o professor Helder Carneiro.